Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula a gente está dando continuidade ao estudo de probabilidade, com ênfase nas variáveis aleatórias e, como falei no último vídeo, esse aqui vai ser um vídeo voltado ao estudo das variáveis aleatórias contínuas. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Primeiro, a gente viu na última aula o que era uma variável aleatória contínua, é aquela que está associado a conjuntos infinitos e não enumeráveis, tá? Então aqui nós vamos ter a introdução de, por exemplo, uma função de probabilidade que é diferente do caso discreto, tá? Bom, então a função de probabilidade de uma variável aleatória contínua é definida da seguinte maneira, ó. No instante em que x é definida sobre um espaço amostral contínuo, a função de probabilidade será contínua, tá? É uma consequência, onde a curva limitada pela área em relação aos valores de x será igual a 1. Então aqui nesse ponto nós teremos incremento de uma função contínua, e nesse intervalo em que a gente vai estar analisando a área, tá, desse intervalo, a área dessa função criada vai ter que ser exatamente igual a 1. Então, dado o intervalo, e aí a gente tem que se lembrar do seguinte: no estudo do cálculo 2, geralmente visto no cálculo 2, no estudo de integrais, a gente aprende que, dado uma função, a forma que nós usamos para calcular a área debaixo da curva, tá, é descrita como sendo a integral do intervalo indicado, tá? Claro que se ela satisfaz as condições lá do cálculo. Então a gente vai levar em consideração que todas aquelas condições para que exista a integral ela seja satisfeita nesse ponto aqui. Por quê? Porque para nós calcularmos a probabilidade de um determinado evento acontecer, ou de uma variável assumir valores entre A e B, é dado pela integral da função de probabilidade, essa função aqui, dessa nossa variável contínua. Pelo fato de que a área representa a probabilidade e a mesma tem valores numéricos positivos, a gente só precisa garantir algumas coisas, como por exemplo, vamos lá, a função f é uma função densidade de probabilidade, ou a gente abrevia como FDP, para uma variável aleatória contínua, tá? X definido dos reais quando essas três condições são satisfeitas. A primeira é, essa função ela tem que ser maior ou igual que zero. A integral de menos infinito a mais infinito ela tem que ser igual a 1, essa integral. E a probabilidade calculada entre, né, x, essa variável assumir valores entre A e B. Aí aqui eu estou percebendo que existe um errinho aqui, né? Eu não vou fazer corte aqui, eu só vou dar uma arrumada aí, até porque deveria ser menor ou igual, tá? Então estou arrumando aqui no meu editor de texto e prontinho, vamos lá, temos aí a confirmação, tá? Se ficasse daquela forma lá, o B tinha que ficar aqui embaixo e o A em cima, porque estaria no modo contrário. Mas aqui a gente está dizendo o seguinte, que a probabilidade de x assumir valores entre A e B é dada por essa integral, tá? E aí, a gente vai garantir essas três observações aqui. Bom, aqui vocês podem perceber o incremento de uma integral imprópria. Integrais impróprias é uma parte do estudo do cálculo de integrais que os limites de integração superior e inferior, ou pelo menos um deles, é dado pelo mais ou menos infinito, tá? Nesse caso aqui a gente está tendo os dois extremos. Isso significa dizer que no caso do gráfico é como se nós estivéssemos analisando aqui, tá, infinitamente toda a curva. Na prática, nós não fazemos isso com os infinitos valores, tá? Porque a gente vai perceber, como no exemplo que nós iremos fazer, que para algumas situações a probabilidade vai ser zero, porque como a gente já entendeu, né, da parte discreta de como calcular a probabilidade, existem situações em que a gente já sabe que é impossível de ocorrer. Por exemplo, se eu lanço um dado e eu quero saber qual que é a probabilidade de cair um 7 num dado convencional, isso aí vai ser impossível, ou seja, já sei de cara que a probabilidade vai ser zero. Quando a gente estiver fazendo o exemplo voltado para essas variáveis contínuas, aí vocês vão entender um pouco mais o porquê que a gente vai saber que é zero. Dando continuidade, da mesma forma que a gente teve nas variáveis aleatórias discretas, tá? Que nós definimos uma função de probabilidade,
Depois nós tivemos uma função de repartição, mas agora voltado para a variável aleatória contínua. Então, seja x uma variável aleatória contínua, a gente vai definir a função de repartição dessa variável num ponto determinado xi, como sendo a integral, tá, de menos infinito até esse ponto x da função f de x dx. Tá? Essa aqui seria a definição de integral imprópria mais usada na prática. Tá? Observação. Uma das coisas que a gente tem que observar pelo estudo de integrais é que a probabilidade de um determinado, né, intervalo em que esta variável pode assumir, eu posso retirar os extremos. Deixa eu fazer uma explicação básica em relação a isso, só para a gente lembrar alguns conceitos de integrais. Quando a gente estuda integrais, tá? No início a gente aprende como sendo a área debaixo da curva de uma determinada função, né, do gráfico de uma função. Essa seria uma das aplicações da integral, que basicamente foi daí que surge, né, o estudo da integral, pela curva. Então, imagina, por exemplo, que isso aqui, deixa eu fazer aqui isso normal. Então, imagina que isso aqui seja a curva que eu estou analisando, tá? Então, basicamente é o seguinte: quando eu estou calculando integrais, né, e eu faço o cálculo da integral de um ponto A até um ponto B, de um ponto A para o ponto B, deixa eu pegar aqui e escrever A até o ponto B. Quando eu faço a integral, a gente aprende lá que a gente vai dividindo, né, a nossa integral por retângulos, e aí eu faço o cálculo da área por aproximações. E aí a gente vai, toda vez que a gente diminui, né, o lado do retângulo, a base do retângulo, ou seja, que a gente vai aumentando a quantidade de retângulos, mais próximos os lados dos retângulos vão se encontrando, e por consequência, mais exata fica a minha área, tá? E aí o que acontece? O segredo inicial para a gente calcular a integral é o que? É a gente fazer o limite, né, de quando o n, que é o número, o valor do lado, tende ao infinito, da nossa função f de x, que seria a altura, né, vezes a base, que seria o ΔX. ΔX é cada ladinho desse aqui. Eu não vou dar aula de integral aqui, né? Isso aqui eu só quero relembrar vocês. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa ilustração que vocês podem ver aqui, ó, do menor ou igual, tá? E se eu tiro aqui fica só o menor, o que acontece? É como se eu estivesse tirando somente essa borda aqui, ó. Mas o que está logo depois do A, por exemplo, se o A for 1, então o que vem depois do A, que é o 1,1, por exemplo, ou 1,01, ou 1,0000001, ou seja, bem próximo de 1, vai estar lá. Então, se eu tiro somente uma desses ladinhos aqui, no termo de integral que... né, deixa eu voltar lá. Se eu tiro um desses ladinhos que aparecem aqui, tá? Ele não vai fazer diferença na hora do cálculo da integral, porque eu só estou tirando uma única linha, tá? Então, no caso final, isso aqui não vai fazer tanta diferença assim. Então, vamos continuar aqui no nosso estudo. E aí, nós temos então as variáveis aleatórias, né, aplicado então o conceito de função de repartição, que é diferente da função densidade de probabilidade. A gente vai limitar o limite superior aí para um dado valor x. Exemplo, vocês vão entender melhor, vai ficar mais claro. Assim como a gente fez a variável aleatória discreta, nós também temos aqui a esperança matemática, tá? Então, seja x uma variável aleatória contínua com a função de probabilidade, densidade de probabilidade f de x, o valor esperado, né, ou a esperança matemática de x é definido como sendo essa integral, parecida com a integral anterior, só que a gente multiplica por x a nossa função. Então, nós vamos pegar a nossa função de probabilidade, multiplicar por x, então calcular a integral. Pode acontecer que isso daqui não convirja, tá? Então, se essa função não convergir, ou seja, você não conseguir resolver a integral imprópria, o que acontece? Não vai ter solução para a esperança matemática. Consequentemente, aqui embaixo, ó, diremos que a esperança matemática existe se somente se essa integral, quando eu pego o nosso x aqui, calculo o módulo de x aqui na integral,
for finita, tá? Então, basicamente, é como se a gente estivesse calculando aqui para valores positivos e negativos da nossa variável x. Bom, um detalhe muito importante. Muitas vezes, a gente não lembra de como calcula uma integral imprópria. Então, eu aconselho vocês a pegarem, tá? Pesquisarem na internet, verem aí algum material envolvendo integral imprópria, tá? Tem no livro do Guido Orizzi de cálculo, tem no livro do James Stewart de cálculo, e é muito bom você estar atualizado em como calcular essas integrais aqui, tá? Porque como eu mencionei na aula de média, moda e mediana voltado para o ensino médio, existe uma diferença de como a gente calcula as coisas no ensino médio, tá? Que não envolve integral, só envolve aqueles conceitos básicos, tá? Usando aquelas fórmulas tradicionais, tradicionais para o ensino médio. E quando a gente chega no nível superior, a gente, como as disciplinas de EDO, a disciplina de física e outras disciplinas que pegam o cálculo para fazer as aplicações, a gente tem que utilizar derivada, integral e limite, tá? Então, estatística, probabilidade, física são disciplinas no nível superior que a gente aplica muita definição, muita aplicação, leva, né, muita aplicação do cálculo para lá. E na verdade, elas são aplicações mais reais para o cálculo derivacional, diferencial, integral e de limites, tá? Bom, mas vamos continuar aqui. Nosso foco não é falar do cálculo em si, né? Pressupõe, de certa forma, que a gente já saiba fazer esses cálculos aqui, mas como eu mencionei, vai ser um pouco mais fácil do que aparenta ser. Bom, então a gente tem a esperança e logo em seguida a variância, tá? Então a variância, ela segue o mesmo padrão. Todos eles que a gente tem mostrado aqui, a função de densidade de probabilidade, a esperança matemática, a função de repartição e a variância levam o mesmo padrão. É o cálculo de uma integral imprópria, só que leva os conceitos básicos. No caso da variância, vai ser x menos o valor esperado de x elevado ao quadrado vezes a função de densidade de probabilidade. Ou, se você calculou aqui, se você percebeu, da mesma forma que a gente fez com as variáveis discretas, nós temos aqui o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x elevado ao quadrado, né, o quadrado dele, que é diferente, né? Como eu mencionei lá nas variáveis discretas, isso aqui é diferente. E aqui embaixo tem a fórmula para calcular a esperança de x quadrado, que é só você colocar um x ao quadrado no lugar do x aqui do valor esperado ou da esperança matemática, tá? Então, resumidamente, nós temos o que? Nós temos a função densidade de probabilidade, tá? Dada aqui, com essas regras. A função de repartição, que é bem parecida. E a esperança matemática. E, por fim, a variância. Lembrando que quando a gente extrai a raiz quadrada da variância, a gente tem o desvio padrão, tá? Mas vamos então para um exemplo, para a gente entender como que se aplica isso. Antes de começar o exemplo, só uma explicação interessante. Como vocês viram, tudo aqui é baseado em integrais, porque a probabilidade se resume ao cálculo da área de uma determinada curva, tá? Na área debaixo da curva. Então, vai existir questões que são fáceis, vocês vão ver que essa aqui, fáceis do ponto de vista de fazer a integração, tá? Então, funções polinomiais, por exemplo, são fáceis da gente integrar, tá? Mas, dependendo do tipo de função, é muito difícil de integrar ou é impossível de fazer a integração convencional, tá? Fazendo aquela integração por fórmulas que a gente tem do cálculo. Às vezes precisa de um cálculo numérico para resolver. É claro que, como eu mencionei no estudo de média, moda e mediana, o foco não é passar questões impossíveis para ninguém fazer, então a gente vai ter questões aí de integral, que vai ser fácil ou difícil, depende do seu nível de como você sabe fazer o cálculo, tá? Caso você tenha dificuldade com o cálculo, então, eu não sei, eu não lembro mais como que deriva, eu não lembro mais como que faz integração, é bom dar uma revisada, dar uma perguntada aí, para tirar, né, essas dúvidas e não ficar amarrado por conta de simplesmente não saber resolver uma integral, tá? Uma coisa que é muito útil, baixa aí uma tabela de integral na internet para estar te auxiliando na hora de resolver as integrações.
Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos esse exemplo, tá? Seja x uma variável aleatória contínua, f de x igual a 2x para x entre 0 e 1, e vai ser 0 para qualquer outro valor, tá? Então aqui nós temos essa observação interessante para essa nossa questão básica aí, que é bem sutil, né? Esse valorzinho que ela indica para a gente. Então isso é uma função de várias sentenças. Deixa eu voltar aqui. Tá? É uma função de várias sentenças, na verdade duas sentenças. Uma sentença para valores entre 0 e 1 e outra sentença para valores diferentes de 0, diferentes do intervalo 0 e 1. Tá? Letra A é para a gente representar graficamente a função densidade de probabilidade. Letra B, da função repartição. Letra C, determinar essas probabilidades aqui. E na letra D, calcular o valor esperado e a variância. Tá? Então, resumindo, nós temos essa questãozinha básica aqui para a gente estar resolvendo ela. Para resolver ela, eu resolvi pegar aqui o meu painel aqui de resolução. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então vocês estão vendo agora aqui a mesma questão, mas onde eu posso estar riscando aqui para a gente estar fazendo ela, tá? Bom, então a gente vai começar por fazer o cálculo, né? O cálculo não, a representação gráfica da nossa função densidade de probabilidade. Basicamente, a gente vai só fazer o gráfico dessa função. Então, como é uma função de duas sentenças, ó, é a função 2x entre 0 e 1, e vai ser 0 para qualquer outro valor, nós vamos ter a seguinte ilustração. Então, imagina, deixa eu pegar aqui o preto, tá? Então, para a letra A, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o eixo x e o eixo y. Então, eixo y aí, eixo x. E aí nós vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos separar alguns valores aqui, ó. 0 até 1. Vejam que nessa parte inicial aqui, ó, de 0 até 1, a nossa função é a função 2x. Essa função 2x é uma reta, é o gráfico cuja representação é uma função cujo gráfico é representado por uma reta, tá? Ou seja, é uma função do primeiro grau, enfim, né? Não vou dar aqui revisão, né? Mas basicamente nós temos uma reta. Então a gente precisa lembrar o seguinte: para eu fazer uma reta, eu preciso de dois pontos. Um dos pontos que eu tenho é o zero, né? Por quê? Porque 2 vezes 0 é 0. E aí eu sei que 2 vezes 1 é 2. Então eu posso, por exemplo, colocar o 2 aqui em cima, tá? Só para representação. E aí, se eu for fazer o traço, né, do gráfico, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu trocar a cor, fazer ele de vermelho. Então eu venho aqui, intercepto os dois pontos. O ponto de interseção aqui dos pontos das coordenadas 2 e 1 vai gerar aquele ponto ali em cima pra gente. E aí nós vamos traçar a nossa reta, que diz pra gente o que é a questão. De 0 a 1 é a função 2x, mas a partir de qualquer outro valor, na verdade, a partir do 1 ou antes do 0, a nossa função é a constante, tá? E a constante é igual a 0 aqui, ó. Então, qualquer outro valor, ele vai estar aqui igual a 0, tá? E aí nós temos que essa área que está aqui embaixo, ela vai ser a nossa probabilidade, tá? Ou pelo menos probabilidade total aqui do nosso probleminha, tá? Então aqui essa área representa a probabilidade para gente. Então a letra A, que é para a gente representar graficamente, a gente já fez. Voa lá, né? Uma coisa bem simples. Se eu tiver uma função do segundo grau que é uma parábola, tá? Então o gráfico vai ser uma parábola. Se eu tiver uma função do terceiro grau, o gráfico vai ser aí uma curva que faz como se fosse tipo uma cela. Se eu tiver uma função modular, vai formar tipo um V. Se tiver uma função exponencial, função logaritmo, função de raiz, função assim, assim, assado, trigonométricas, os gráficos vão seguir os padrões que essas funções nos indicam, tá? Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, né? Então, deixa eu ver se eu encontro alguma imagem aqui interessante.
Eu encontrei uma aqui, espero que esteja visível. Bom, achei uma aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vocês podem ver aqui, ó, reta, reta decrescente, constante, parábola, cúbica, racional, hipérbole, 1 sobre x quadrado, exponencial, exponencial quando decrescente, logaritmo crescente, logaritmo decrescente. Então aqui, ó, vocês podem ver tipo que para cada tipo de função que eu tenho, eu posso ter um gráfico diferente, tá? Posso não, vou ter gráficos diferentes. Então para a função do primeiro grau é uma reta. E aí, claro, essa outra parte aqui, vocês têm que estar preparados para resolver esses tipos de gráficos e montar eles, tá? E percebe que geralmente os gráficos eles não vão ser tão complexos. Deve ser se a função que estiver aqui for uma função complexa, complexa não dos números complexos, mas complexa de ser uma questão um pouco mais difícil de elaborar o gráfico, tá? A gente não vai ter esse tipo de função aqui, ou pelo menos vai ser esse tipo de pergunta. Olha, desenha o gráfico aí, porque não é o nosso foco aqui fazer o estudo de esboço de gráfico que a gente vê no cálculo 1, tá? No primeiro cálculo que a gente estuda. Então, continuando aqui essa questão, a letra B, determine a função de repartição e represente, né, ela graficamente. Então, como que a gente vai fazer a função de repartição? Basicamente, vamos pensar no seguinte: quando vocês estudaram integral, por exemplo, quando a gente tem a função x, quando a gente aplica, né, a integral da função x, a gente aprendeu que isso é x ao quadrado sobre 2 mais uma determinada constante. Ou seja, quando você integra uma função que é uma reta, ela se torna uma parábola. Então, basicamente, o que vai acontecer é a função de repartição ela vai fazer a integral da nossa função. Então, se eu tenho uma reta aqui, existe uma probabilidade, tá, muito grande de que a integral transforme esse gráfico numa parábola, numa função do segundo grau, como vocês podem ver aqui, tá? E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Vamos analisar a nossa função aqui. Então, para o item B, a gente tem que levar em consideração o quê? 3 pontos importantes. X antes do zero, tá? X entre 0 e 1. Então, vou colocar aqui. E por fim, para valores de x maiores ou igual a 1. Tá? A gente vai separar nessas 3 partes aí o valor das nossas integrais. Então, por exemplo, para x antes do zero, a função de repartição que a gente eu defini lá no slide, vocês podem voltar o vídeo para dar uma olhada se quiserem, tá? A nossa função f de x, ela é igual à integral de menos infinito até o zero, tá? Que é esse valorzinho que vocês estão vendo aí, da função f de x dx, tá? Nesse caso, a gente está assumindo que dentro da nossa função aqui, o valor é f de x, tá? Mas vejam o que o enunciado diz pra gente. Antes do zero e depois do 1, para qualquer outro valor, na verdade, o valor da nossa função é zero. Ou seja, isso aqui vai ser integral de menos infinito até zero, de 0 dx, tá? E a integral de 0 é 0. Pronto. Fizemos a primeira parte, é 0. A segunda parte, a segunda função de representação, nós vamos fazer novamente a mesma integral, só que agora vai começar de menos infinito e vai até o valor 1, tá? Que é o valor máximo da nossa função. Só que aí, o que vai acontecer? A gente vai quebrar essa nossa função em algumas partes. Por exemplo, vai ser de menos infinito até x, tá? Da função 0 dx, que seria antes do zero, tá, pessoal? E aí nós vamos pegar essa função e fazer também de menos infinito, ou melhor, de menos infinito não, né? De 0 até o valorzinho x, tá? Mas, professor, por que de 0? Porque veja o seguinte, a nossa integral lá no eixo x, ela é calculada de menos infinito até chegar no zero, do zero até chegar no 1, ela
ela é uma reta e depois daqui para cá ela continua constante, até o mais infinito. Então o que a gente está fazendo? A gente está pegando nossa integral e quebrando de duas partes. Lembre-se que a integral é a área da curva. Então a curva antes aqui é uma curva horizontal no zero. E a área é somente acima do eixo x. Então essa parte aqui não tem área. Observe que não tem área nessa parte, porque está em direção ao eixo x. Vamos supor, se o gráfico tivesse aqui embaixo, ele teria área. Essa área lá no estudo do cálculo, a gente calcula o módulo dela para ficar positivo e tal. Aqui, nessa parte aqui, não gera área, tá? No eixo x não gera uma área para a gente calcular. Ou seja, né, antes do zero, de menos infinito até o zero, vamos colocar aqui o zero, a nossa função é zero. Então, aqui a área dessa integral será zero, tá? Na segunda parte, que a gente acabou de ver agora, a nossa função é 2x, ou seja, de 0 a 1 a função é 2x dx, tá? E aí é só a gente substituir o valor da nossa função. Qual que é a integral de 2x? É x² sobre 2, tá? Só que tem um 2 aqui na frente, então fica 2x² sobre 2, de 0 até x, ou seja, posso cortar o 2 com 2, e no caso aqui, o resultado vai dar x², ok? Segundo, terceiro ponto aqui é nós calcularmos a função de representação para x maior do que 1. E aí, nesse caso, nós vamos fazer a mesma quebra de valores, de menos infinito até zero, na nossa função, e ele vai valer zero, mais a integral de 0 até x aqui, de 2x, tá? Para todos eles a gente pode colocar um x aqui, tá? Mas vamos colocar aqui um 0, aí aqui vai ser 1, tá? Porque de 0 a 1 a nossa integral vale 2x. E aí acima de 1, ou seja, de 1 até o mais infinito, tá? Ou até x, na verdade, né? A gente poderia colocar x. O valor também da nossa função é 0, tá? Então, vamos voltar aqui. Antes de 0 é 0, entre 0 e 1 é 2x, e após o 1 é 0 de novo. Então, essa parte aqui dá zero, e aí a integral de 2x, como a gente acabou de calcular aqui, é x², tá? E ele vai estar variando de 0 a 1, que é essa integral aqui, ou seja, vai ser 1² menos 0², que é igual a 1, tá? Ou seja, a probabilidade de ocorrer acima desse valorzinho 1 é sempre 1, tá? Na função de repartição. Vejam o vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei sobre variável discreta, e aí a gente sabe que a partir do valor 1, todos os valores de probabilidade vai dar 1, porque a função de representação, ela vai calcular todos os valores de probabilidade até aquele extremo que eu estou indicando aqui. Nesse caso, o extremo máximo seria o mais infinito, tá? Então, sempre igual a 1. Veja o seguinte, antes do zero a probabilidade é nula, de 0 até 1 a probabilidade é x², ou seja, ela é variável, depende de qual é o ponto que a gente vai escolher, e acima do 1 a probabilidade sempre vai ser igual a 1. Isso aqui é uma função de representação. E aí vamos lá desenhar, né? A gente fez aqui, nesse ponto aqui, a gente acabou fazendo o cálculo, né? E aí a gente precisa desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, a gente precisa lembrar que a nossa função ela se torna uma parábola, tá? Já que a integral de uma reta se torna uma parábola. Então vamos desenhar aqui o eixo x e o eixo y, tá? Então eixo y, eixo x, eu não vou desenhar a parte negativa porque não há necessidade. E aí é só observar o seguinte: quando o x é 1, a função de densidade aqui é 1. A função de densidade não, é função de representação. Eu vou colocar um vermelho aqui para fazer o gráfico, já que eu sei que é uma parábola, tá? 2x, quando eu faço a integral dele, vira a parábola x², portanto, a gente vai desenhar só a parte da parábola x² aqui. Como para valores acima de 1, a densidade aqui, a função de representação indica para a gente que vai ser sempre 1, eu faço uma linha horizontal que vai representar então a probabilidade nesse ponto. Para valores antes de 0, a função de representação tem gráfico constante igual a 0, tá? Então esse aqui é o gráfico que representa a nossa representação
nossa função de representação de probabilidade de uma variável aleatória contínua, tá? Bom, então o item C, né, o item P tá feito. Agora vamos calcular as probabilidades do item C, tá? Então a primeira nós temos que calcular a probabilidade de estar entre 1/4 e 3/4, né, o valor de x. Então vamos lá, deixa eu considerar aqui. A gente acabou de calcular que entre 0 e 1, né, 1/4 e 3/4 está entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, a nossa probabilidade vai ser o x², tá? Então vamos lá fazer o cálculo do x² aí. Então, no item C, primeiro nós vamos calcular qual que é a probabilidade dos valores estarem entre x está entre 1/4 e 3/4. E como a gente havia visto, né? Isso daqui, pessoal, é a integral, tá? De 1/4 até 3/4 da função, a função densidade de probabilidade, que no caso é a função 2x, ou seja, 2x dx. Né? Para fazer mais simples, a gente até calculou isso aqui, a integral de 2x é x², porque o 2 de baixo vai cancelar com o 2 de cima. E aqui, né, o x vai variar de 1/4 até 3/4. Aí é só fazer o teorema fundamental do cálculo. Então isso vai ser 3/4 elevado ao quadrado menos 1/4 elevado ao quadrado. Tá? Então a gente resolve a primeira potência. 3² 9, 4² 16, e aí nós vamos subtrair de 1/4, que vai ficar elevado ao quadrado, então 1 sobre 16. Fazendo a subtração, 9 menos 1 dá 8, ou seja, 8 sobre 16, e aí dá para simplificar por 8 em cima e embaixo, o resultado vai dar meio, tá? Então, o resultado é meio, que pode ser na forma de fração, pode ser em forma decimal, ou pode ser em forma de porcentagem, tá? Qualquer uma dessas três respostas aqui está correta. Meio, 0,5 e 50%, tá? Então essa é a probabilidade do item C, que a gente calcula de 1/4 até 3/4 aqui. Qual é a probabilidade dessa função acontecer dessa maneira? Bom, eu pedi também para ser calculado de 1/4 até 1. Então, qual vai ser o procedimento? O procedimento é o mesmo aqui. Então, por exemplo, a probabilidade de x estar entre 1/4 e 1, tá? Acho que eu deixei até aberto, deixa eu voltar aqui. Não, está fechado dos dois lados. E aí é só a gente calcular a integral. É a integral de 1/4 até 1 da nossa função f de x dx, tá? Só que a gente viu que a nossa função f de x dx é a função 2x, tá? E aí, assim, de certa forma, a gente não precisa de calcular essa integral aqui, porque a gente já sabe que o valor vai ser x² e a variação vai ser de 1/4 até 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, substitui o final menos o inicial, ou seja, 1 menos 1/4². 1 ao quadrado vale 1. 1 ao quadrado, 1/4² é 1 sobre 16. Aqui a gente precisa calcular o MMC, que é o próprio 16, e aí dividir e multiplicar. Então vai ficar 16 menos 1, ou seja, 15 sobre 16 é a outra resposta, tá? Vocês podem, por exemplo, usar uma calculadora e fazer 15 dividido por 16. Dá para fazer na mão, sem a necessidade de uma calculadora. Mas é interessante a gente talvez usar ela. O resultado aqui em decimal vai dar 0,9375 e isso em porcentagem vai ser 93,75%, tá? Então é bem próximo de 100% aí essa integral. Isso porque vocês observem que não é 1, né, não é 100% o valor, porque não começou do zero. Se tivesse começado do zero, esse 1/4, né, porque de 0 a 1/4 é 1/4, ele é justamente a porcentagem que falta para completar os 100%. Por exemplo, o que falta para completar os 100% aqui? Ó? É a gente pegar esse valor e subtrair 100%, né, que vai dar 6,25%. Então, isso significa dizer, em termos matemáticos, tá, que se eu calcular, por exemplo, a probabilidade de 0 até 1/4, o resultado tem que ser justamente
o 0, o 0 não, vai ter que, em número decimal vai dar 0,625, em porcentagem vai dar 6,25%. Então só esse detalhe aqui, faltou um 0 aqui na frente. Então só esse detalhe. Então como que a gente faz isso? Bom, como vocês já perceberam, a nossa integral sempre vai dar x². Só que a variação é o que está sendo delimitado aqui, ó, de 0 a 1/4. Aí eu substituo 1/4 ao quadrado menos 0 ao quadrado, ou seja, 1/4 ao quadrado, 1 sobre 16. Ora, se você pega 1 e divide por 16, o resultado é justamente 0,0625. Portanto, 6,25%, tá? Que é justamente o que está faltando para completar isso aqui. Porque justamente em termos gráficos, isso é uma área. Então, por exemplo, você calculou essa área aqui, né, daqui para cá, a gente calculou, mas ficou faltando esse pedacinho aqui. E esse pedacinho é justamente o que falta para completar a área inteira ou a porcentagem inteira, tá? Bom, com isso a gente já fez agora a letra C. Falta calcularmos a letra D, que é justamente calcular a esperança e a variância. Que a gente encerrar esse vídeo aqui, que já está ficando bem longo ele. Bem longo mesmo. Vamos então fazer o item C, tá? O item D. Então, calculando aqui o item D. Primeiro vamos começar calculando o valor esperado. Então a gente só precisa lembrar o seguinte, o valor esperado ele vai ser o que? A integral do A até o B, no caso é do 0 até o 1, que é o que é importante. Antes e depois disso os valores são zeros. Teremos então o valor da nossa função x vezes de x vezes a nossa função f de x, dx. Sabendo que o f de x é igual a 2x, então nós teremos a integral de 0 até 1 de x vezes 2x, ou seja, x vezes 2x, o resultado vai ser 2x ao quadrado. Então vamos repetir tudo e colocar aqui o 2x ao quadrado dx. E agora é só calcular essa integral, que é uma integral tranquila de se calcular. A integral de 2x² é 2x ao cubo sobre 3. Como a gente tem aqui pelo teorema fundamental do cálculo, a variação vai de 0 até 1, ou seja, 2/3 que multiplica o valor final ao cubo menos o valor inicial ao cubo. 0 ao cubo é 0, 1 ao cubo é 1 e 2/3 vezes 1 vai dar 2/3. Isso significa dizer que o valor esperado, ou a esperança matemática para esse nosso problema é 2/3, certo? Calculamos aí. Para calcular a variância, tá? Nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Nós vamos usar a fórmula do valor esperado da variável aleatória x elevado ao quadrado menos o quadrado da variável aleatória do valor esperado de x aí. Então, essa parte aqui a gente já fez, foi 2/3, ou seja, no final a gente vai ter que só elevar ela ao quadrado. E aí nós vamos ter que calcular isso aqui separado. Como que eu faço o valor esperado de x ao quadrado, né? Isso aqui é simples, basta eu calcular aquela mesma integral, só que ao invés de colocar aqui x, eu vou colocar x ao quadrado. E eu sei que a minha função f de x é 2x, então vai ficar x² vezes 2x dx. Portanto, a integral que eu quero calcular é a integral de 0 até 1 de 2x ao cubo. E aí é só eu lembrar, a integral de x ao cubo é x² sobre 4. Só que eu tenho que lembrar que tem um 2 aqui na frente. Então é 2x² sobre 4, com x variando de 0 até 1. Portanto, teremos, posso simplificar o 2 com 4, vai ficar meio, né? Então vai ficar somente x² sobre 2, variando de 0 até 1. Ou seja, isso é 1/4 menos 0/4 dividido por 2. Portanto, o resultado nesse caso aqui vai ser 1/2. Não é 1 elevado a 4. E aí o resultado vai dar 1 sobre 2. Tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Pronto, 1 sobre 2 aqui. Esse é o valor de x². O valor esperado de x². Agora a gente vai substituir aqui.
o valor de x ao quadrado deu meio e o valor de esperado de x deu 2/3. Então vai ficar 2/3 elevado ao quadrado, ou seja, é meio menos 4/9, tá? Calculando o MMC aqui, nós temos que o MMC é 18, né? 2 vezes 9, 18. Eu divido, 18 dividido para 2 dá 9, 9 vezes 1 dá 9, menos 18 dividido para 9 dá 2, 2 vezes 4, 8. Então 9 menos 8, 1. Ou seja, 1 sobre 18. Essa aqui é a variância de x nesse problema. Bom, então nós finalizamos aqui o nosso exercício e eu tenho algumas considerações finais para isso aí. Então, como que a gente poderia, né? Como que a gente poderia considerar aqui a nossa questão? Bom, em geral aqui é importante frisar um detalhe que é importante, né? Um detalhe muito interessante. Primeiro as variáveis aleatórias contínuas, elas vão precisar, na verdade você vai precisar de saber calcular a integral. Então, se você não sabe como calcula a integral e como que faz esboço de gráficos básicos, isso vai ser um grande problema. Então, eu já aconselho de antemão você procurar sanar qualquer deficiência relacionada a integrais, tá? Primordialmente integrais, e também como montar gráficos. Então fica essa dica aí para você se aprofundar um pouco mais no cálculo. Caso você não tenha feito o cálculo, vai ser um problema, tá? Caso você já tenha feito o cálculo e não foi tão bem, é bom procurar assinar esse conteúdo bastante importante da matemática, que vocês vão ver novamente em EDO e em física, tá? Então fiquem aí com esse vídeo. Depois eu vou estar mandando também atividades. E na nossa aula presencial eu vou estar tirando as dúvidas, fazendo exercícios com variáveis aleatórias discretas e contínuas, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo e fique com Deus. Falou, pessoal!